Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer um simulado com 10 questões para o próximo concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Esse simulado contém 10 questões, sendo questões de legislações municipais, publicações institucionais da Prefeitura de São Paulo e também alguns autores. 5 questões da banca FGV e 5 questões da banca VUNESP. Lembrando que o PEIF é o professor de Educação Infantil e Fundamental 1, portanto, pré-escola e MEI, e anos iniciais do ensino fundamental. Então, aqui eu mesclei algumas questões tanto da educação infantil como também do ensino fundamental. Por enquanto, não temos novidades em relação ao próximo concurso, mas aqui no canal tem uma série de vídeos no qual eu mostro para vocês evidências, inclusive palavras do próprio secretário de Educação, que tem sim um novo pedido aí para o próximo concurso. Enquanto não é autorizado, não saiu o edital, vocês precisam aproveitar esse tempo para se preparar, porque geralmente quando o edital sai, vem um conteúdo programático enorme para estudar. Então vamos lá para o nosso simulado. Questão de número 1, FGV, professor de Ensino Fundamental 2 e Médio, Geografia 2023, assinale a opção que apresenta o item que foi considerado na elaboração do currículo de tecnologias para aprendizagem na cidade de São Paulo. Para quem não sabe, no último concurso de PEIF da banca FGV, tinha um módulo com questões de informática, mas não de noções de informática, mas sim de documentos institucionais da Prefeitura de São Paulo sobre a questão das metodologias ativas e a utilização das tecnologias na educação. E um desses documentos é o caderno do currículo de tecnologias para aprendizagem, já que na Prefeitura de São Paulo, no ensino fundamental, os estudantes têm aulas de informática. Então, vamos lá para as alternativas. Qual que é a opção que é considerado ali na elaboração do currículo de tecnologias para aprendizagem? Seria a alternativa A quantidade de computadores presentes nas escolas. Então, isso vai determinar a elaboração do currículo de tecnologias? Só isso? Não. Seria a alternativa B, a capacitação dos docentes em tecnologia educacional? Lembrando que quando o professor é designado para a sala de informática, não necessariamente ele precisa ter um conhecimento avançado de tecnologia, tá? Então, a B não é. Seria a alternativa C, a quantidade de computadores e de professores de informática disponíveis para aplicar as tecnologias educacionais nas escolas? Não. Seria a alternativa D, as discussões em fóruns de tecnologia educacional para a formação dos docentes em tecnologia educacional? Discussões em fóruns não é a única maneira de formar esses docentes. A alternativa correta é a alternativa E, o conjunto de aprendizagens que direciona a educação para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade democrática e inclusiva, que inclusive é um dos princípios assim gerais de todos os cadernos, de todos os componentes curriculares dentro do currículo da cidade. Para quem não sabe ainda, currículo da cidade, como ele vai se estruturar? São em cadernos, então a gente tem um caderno só da educação infantil que você deve estudar por conta
ali da educação da pré-escola, EMEI, de crianças de 4 a 5 anos, que esse cargo de PEIF vai abranger. Inclusive, eu sou PEIF na Prefeitura de São Paulo e atualmente atuo na EMEI, na pré-escola. E depois a gente tem os cadernos do ensino fundamental. Então, para cada componente curricular, vulgo disciplina, temos um caderno. Então, caderno de matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências, artes, educação física. O PEIF vai estudar matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências naturais, além do currículo de tecnologias para aprendizagem, pois, por mais que o PEIF não ministre, é importante ele ter essa noção para aplicar metodologias utilizando ali as tecnologias nas suas aulas, certo? Então, a resposta da questão de número 1 é a letra E. A gente encontra a resposta na página 67 do currículo da cidade de tecnologias para aprendizagem. Para a elaboração do currículo de tecnologias para aprendizagem, consideramos também o conjunto de aprendizagens essenciais apresentado nas discussões da Base Nacional Comum Curricular BNCC, que direciona a educação para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Portanto, o que está em negrito é importante você anotar, pois é um dos objetivos do currículo da cidade em geral, formar cidadãos em sua integralidade. Portanto, a escola não é só para aprender conteúdos científicos historicamente acumulados, mas formar o sujeito como um todo, tanto no seu emocional, físico, intelectual, para uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Questão de número 2, também na temática do uso das tecnologias. Leia o fragmento a seguir. A cultura maker, também chamada de movimento maker, parte do princípio de que pessoas comuns realizam ações de forma individual ou coletiva e buscam a solução de problemas ou a execução e viabilização de suas ideias e planos. De acordo com o fragmento acima, a cultura maker também é conhecida como a cultura maker é conhecida? Seria a alternativa A, mão na massa, B, faça você mesmo, C, aprender fazendo, D, transformação digital, ou letra E, tecnologia para aprendizagem. Na prova, eu fiquei na dúvida entre a B e a C, pois são muito parecidas, mas conforme o caderno do currículo Tecnologias para Aprendizagem, a alternativa correta é a letra A, mão na massa. A resposta vocês encontram na página 76. Cultura maker. A cultura maker, também chamada de movimento maker, identificada e caracterizada nos Estados Unidos da América no início dos anos 2000 e conhecida como mão na massa, parte do princípio de que pessoas comuns realizam ações de forma individual ou coletiva com suas próprias mãos, buscam a solução de problemas ou a execução e viabilização de suas ideias e planos. Anderson, 2012. Os makers ou mãos na massa sempre existiram, mas normalmente eles atuavam sozinhos nas garagens de suas casas, refletindo seus problemas diversos do cotidiano, muitos deles voltados a inventar engenhocas mecânicas para substituir os trabalhos manuais. Com o advento das tecnologias, diversos processos lógicos, antes feitos apenas pela mente humana, passaram a ser realizados por máquinas. A integração dos fenômenos acabou resultando no movimento maker por meio da transformação das formas de agir, de buscar soluções e até mesmo de se relacionar com os demais possíveis inventores
e mesmo com os produtores de seus prototipos. Os makers na era digital procuram desenvolver projetos para resolver desafios nas próprias comunidades, buscando produções mais rápidas e eficazes que possam ser viabilizadas em escalas menores e de forma mais ágil. Eles compartilham tais soluções em grupos temáticos online, onde podem trocar ideias e aperfeiçoar, ajustar e até mesmo contribuir para a solução de desafios em outras localidades. Portanto, quando a gente pensa no uso das tecnologias, não está atrelado somente à questão de usar o computador, o tablet ou o celular. Na cultura maker, a gente pode utilizar coisas que não são eletrônicas. Então, por isso, mão na massa, utilizar, por exemplo, sucata, outros tipos de materiais não totalmente tecnológicos. Por isso, mão na massa, o fazer, você mesmo, colocar as suas mãos e não necessariamente apenas em algo eletrônico, digital, certo? Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente não pode ficar preso só na questão digital, ok? Então, a resposta correta da questão de número 2 é a letra A de amor. Questão número 3. O Plano Municipal de Educação de São Paulo estabelece 13 metas. É importante vocês saberem as 13 metas. Inclusive, aqui no canal tem uma videoaula com o Plano Municipal de Educação. Continuando, o Plano Municipal de Educação de São Paulo estabelece 13 metas para a orientação do Executivo do planejamento das políticas educacionais do município, dentre elas a aplicação do investimento público em educação, o fomento à qualidade da educação básica e a valorização do profissional do magistério público. Assinale a opção que apresenta apenas as instâncias responsáveis por monitorar e avaliar o cumprimento dessas metas. Lembrando que o Plano Municipal de Educação tem uma validade de 10 anos. Durante esses 10 anos, precisam serem monitorados e avaliados as metas, se realmente elas estão sendo cumpridas ou não, para quando chegar nos 10 anos, todas elas tenham sido cumpridas. E quem vai fazer essa fiscalização? Seria a alternativa A Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação? Seria a alternativa B, o Ministério da Educação, Secretaria de Educação do Estado e Secretaria Municipal de Educação? Se a gente está tratando do município de São Paulo, o que o Ministério da Educação, que é um órgão federal, tem a ver, assim também como a Secretaria Estadual. Então, a B não é. Seria a alternativa C, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação. Secretaria do Estado também não entra aqui. Pode eliminar também a C. D, Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e Fórum Estadual de Educação. Fórum Estadual de Educação também não tem nada a ver. Ou seria a alternativa E, Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e Conselho Estadual de Educação? Como eu já falei, estadual não tem nada a ver. A única alternativa no qual as 3 instâncias são municipais é a letra A. Então, conforme o artigo 5º, a execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizados pelas seguintes instâncias, que são 4. Mas aqui nas alternativas, a FGV colocou 3, tá? Então, são, primeiro, a Secretaria Municipal de Educação, 2, Comissão Permanente de Educação,
Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo, não é estadual, é municipal. 3, Conselho Municipal de Educação. E 4, Fórum Municipal de Educação. Portanto, a alternativa correta da questão de número 3 é a letra A de amor. Questão de número 4, continuando aqui com a FGV. A escola apropria-se do debate sobre o racismo estrutural para refletir acerca de suas práticas de avaliação. Entre aspas, no Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustenta-se pelo discurso da meritocracia. Almeida Silvio, Racismo Estrutural. Em relação ao modo como as questões raciais impactam e são impactadas pelos métodos escolares de avaliação, é correto afirmar que seria a alternativa A avaliação antirracista reconhece a igualdade entre todos os seres humanos, portanto, prescinde de discriminações positivas ou negativas. Para você que fez o último concurso de PEI, sabe, lá na questão discursiva, que não somos todos iguais. Somos diferentes, temos diversidades, inclusive conforme o currículo antirracista. Portanto, não é a alternativa A. Seria a alternativa B. O discurso da meritocracia tende a responsabilizar os indivíduos em desigualdade de condições pelo próprio fracasso escolar. Seria a alternativa C. A democracia racial da sociedade brasileira é um elemento facilitador do convívio social e da promoção escolar de todas as raças. Lembrando, mais uma vez, concurso PEI, a democracia racial é um mito. Não temos democracia racial. Estamos em uma sociedade de estrutura racista. Seria a alternativa D. A meritocracia incentiva e apoia a ideia de que os indivíduos discriminados, mais esforçados, sejam recompensados por sua excelência. Portanto, eu preciso sofrer para ter sucesso? Ou seria a alternativa E? A meritocracia é um recurso que auxilia a eliminação do racismo na sociedade brasileira, pois avalia de forma igualitária os estudantes. Avalia de forma igualitária? Também não. Quando a gente pensa na meritocracia, é aquele que se esforçou para conseguir algo. Então, por exemplo, no concurso público, eu me esforcei, eu estudei e consegui passar no concurso. Beleza, mas será que temos as mesmas condições? Será que aquele que estudou em escola particular, ele tem as mesmas condições daquele que estudou a vida inteira em escola pública? Quem estudou em escola particular vai ter um desempenho no concurso público melhor do que aquele que estudou a vida inteira em escola pública. Será que aquele que estuda por cursinho ou tem condições de comprar os livros que estão dispostos na bibliografia do edital, ele vai ter uma nota melhor do que aquele que não tem condições de comprar um cursinho? E os livros, é claro, tem gente que consegue estudar sem cursinho, sem os livros, pegando materiais da internet, estudando sozinho. Porém, o tempo dele de estudos e de alcançar a aprovação será maior do que aquele que tem mais condições. Isso vai refletir nas questões raciais, pois historicamente pretos e pardos aqui no Brasil tiveram limitações para o acesso à educação, e quando finalmente o tiveram, temos a questão do racismo que está estruturado também aqui na rede de ensino. Portanto, a questão da meritocracia vai responsabilizar os indivíduos
em desigualdade pelo seu fracasso, porque vai entender, é só você se esforçar que você vai alcançar, mas você não vai conseguir atingir no mesmo tempo daqueles que têm condições. Por isso que precisamos de equidade para conseguir a igualdade. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra B. Entre as páginas 51 a 52, lá da obra do Silvio Almeida, nosso ministro aqui dos direitos humanos, no Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia. Se não há racismo, a culpa pela própria condição é das pessoas negras que eventualmente não fizeram tudo que estava a seu alcance. Em um país desigual como o Brasil, a meritocracia avalia a desigualdade, a miséria e a violência, pois dificulta a tomada de posições políticas efetivas contra a discriminação racial, especialmente por parte do poder estatal. No contexto brasileiro, o discurso da meritocracia é altamente racista, uma vez que promove a conformação ideológica dos indivíduos à desigualdade racial. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra B de bola. Então, vocês precisam anotar que o discurso da meritocracia é um discurso racista e desigual. Questão de número 5, também FGV. Entre aspas, como professor não devo poupar oportunidade para testemunhar aos alunos a segurança com quem me comporto ao discutir um tema, ao analisar um fato, ao expor minha posição em face de uma decisão governamental. Minha segurança não repousa na falsa suposição de que sei tudo, de que sou o maior. Minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro algo, a que se junta a certeza de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei. Minha segurança se alicerça no saber confirmado pela própria experiência de que, se minha conclusão de que sou consciente atesta de um lado minha ignorância, me abre de outro o caminho para conhecer. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Com base no trecho, assinale a opção que interpreta corretamente a concepção de conduta docente de Paulo Freire. Portanto, quando está aqui a questão sobre interpretar, então quer dizer que não é um trecho fiel da obra que está a alternativa correta, e sim é uma interpretação do trecho que está a comanda. Então, qual seria a interpretação correta desse trecho? Seria a alternativa A: a segurança do professor se estabelece na medida que ele domina os seus conteúdos. Será que o professor ele precisa apenas dominar os seus conteúdos? Aqui no próprio trecho, Paulo Freire diz que ele não sabe de tudo e que ele sempre está buscando conhecimento. Então, a alternativa A não é. B. A preservação da ignorância vale do que a busca do conhecimento para o professor? Não. O professor precisa sempre se atualizar, sempre pesquisar. Então, a B não é. Seria a alternativa C. A autoestima do professor depende da admiração que recebe por parte dos educandos? Não. É importante, mas não é só isso. A gente não vai atingir a admiração de todos os estudantes. Seria a alternativa D. A segurança do professor se baseia na autoconsciência de seu inacabamento? Ou seria a alternativa E. A autoconfiança do professor é garantida pela autoridade que lhe é outorgada pelo Estado? Autoridade não é sinônimo de autoritarismo e nem de domínio da sala de aula.
Tem outros fatores que Paulo Freire também vai abordar aqui em Pedagogia da Autonomia. Quando aqui no trecho ele fala que a minha segurança eu tenho na convicção que eu não sei tudo e que eu preciso sempre buscar o conhecimento e que eu não posso ficar só na minha ignorância, ele fala da consciência do ser inacabado. Portanto, o professor não é um sabe-tudo, como alguns professores aqui pensam que são. Mas ele é um ser inacabado que até o final de sua vida ele precisa estudar, ele precisa pesquisar, pois ele nunca estará acabado. Então, no próprio trecho aqui da pergunta, a gente tem a resposta. Então, a resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. Agora, as próximas 5 questões serão da banca VUNESP, questões do último concurso de PEI. De acordo com Guacira Louro, autora de Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista, se a sexualidade está na educação é por quê? Por que será que é abordado a questão da sexualidade na escola? Seria a alternativa A, as famílias silenciam o assunto que extravasa para outros espaços? Tem algumas famílias que realmente não abordam essa questão, mas tem outras que sim. Seria a alternativa B, a educação sexual introduz essa presença intencionalmente? Seria a alternativa C, as mídias cada vez mais presentes na escola hipersexualizam a infância? Será que todas as crianças têm acesso a essas mídias? Seria a alternativa D, as crianças contemporâneas fisiologicamente amadurecem mais cedo? Será? Ou seria a alternativa E, ela faz parte dos sujeitos e não é algo que pode ser desligado? Essa é a alternativa correta. A sexualidade não importa às crianças de 100 anos atrás ou às crianças de agora, de 2024. A sexualidade é algo humano, está presente em todos nós. Portanto, não é algo que pode ser desligado, silenciado. Mesmo que a família não aborde, ou tenha acesso a mídias ou não, ou alguém que influencia, não importa. É algo que está dentro de nós e não pode ser desligado. A resposta a gente encontra no livro, na página 81. Essa presença da sexualidade independe da intenção manifesta ou dos discursos implícitos da existência ou não de uma disciplina de educação sexual, da inclusão ou não desses assuntos nos regimentos escolares. A sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos. Ela não é algo que pode ser desligado ou algo do qual alguém possa se despir. Portanto, por exemplo, na educação infantil ou até mesmo no ensino fundamental, a gente não tem uma disciplina educação sexual. Tinha até antigamente, mas atualmente na rede da prefeitura não temos. Mas isso não significa que essa questão da sexualidade não vai estar em volta do cotidiano escolar. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra E de escola. Questão de número 7, VUNESP. Leia o excerto, o trecho a seguir. A educador, educadora da infância deve ter um papel fundamental com lacuna que intervém para oferecer em cada circunstância os recursos necessários à atividade infantil de forma a desafiar, promover interações, despertar curiosidade, mediar conflitos, garantir realizações, experimentos, tentativas, promover acesso à cultura, possibilitando que crianças construam culturas infantis. Orientação normativa número 1, avaliação na educação infantil, aprimorando os olhares, página 15. A expressão que preenche corretamente a lacuna é
Então, vamos voltar para a lacuna. O educador da infância deve ter um papel fundamental. Seria a alternativa A, mediador corretivo? Eu estou ali para corrigir as crianças? Somente isso? Algo autoritário? Não é isso que a rede vai defender. Seria a alternativa B, observador instrutivo? Só vou instruir? Só vou ser passivo? C, observador participativo? Aqui entra ação. Será que é a C? Seria a letra D, mediador diretivo? Ou seria a alternativa E, autoridade instrutiva? A rede não vai defender a questão autoritária. Portanto, a alternativa correta, de acordo com a avaliação na educação infantil aprimorando os olhares, é a alternativa C, o observador participativo. Portanto, na educação infantil, eu não vou ficar impondo as coisas para as crianças, mas eu vou ser um observador das ações, das vivências, do protagonismo das crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu vou participar quando eu vou mediar ali conflitos, vou mediar ali intenções para despertar a curiosidade por meio da pesquisa, da construção dessas experiências que as crianças vão vivenciar em seu cotidiano. É isso que a rede vai defender. Então, lá na página 15 do Aprimorando os Olhares, vai estar disposto o perfil do educador, da educadora da infância. É importante vocês anotarem esse perfil que a rede quer na educação infantil para o professor, para a professora. Considera-se que todas as profissionais da unidade de educação infantil são educadores, educadoras, porque contribuem para a formação e crescimento das crianças, cuidando e educando-as. Então, cuidar e educar são indissociáveis. Continuando, a educadora da infância deve ter um papel fundamental como observador participativo. Olha o que eu falei lá naquele vídeo sobre dicas de como aumentar a sua nota nas provas. A VUNESP, ela gosta de pegar o livro ou documento e montar uma questão em algo que chama a atenção, como esse entre aspas aqui do documento. Então, continuando, o observador participativo, que intervém para oferecer em cada circunstância os recursos necessários à atividade infantil, de forma a desafiar, promover interações, despertar a curiosidade, mediar conflitos, garantir realizações, experimentos, tentativas, promover o acesso à cultura, possibilitando que as crianças construam culturas infantis. Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa. Questão de número 8, VUNESP, para avaliar a qualidade da educação infantil de sua rede. Então, é a avaliação das instituições de educação infantil. A Secretaria Municipal de Educação, a SME, considera 9 dimensões de qualidade, as quais se desdobram em indicadores. O processo para que cada indicador possa ser avaliado envolve autoavaliação institucional e deve respeitar 2 princípios, seguindo o documento Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana. Esses 2 princípios são o princípio, seria a alternativa A, dos direitos fundamentais das crianças e o princípio da participação, seria a alternativa B, da autonomia da escola e o princípio de gestão centralizada. A gestão não é centralizada, é democrática. Já pode eliminar a alternativa B. Seria a alternativa C, da autonomia docente e o princípio da livre expressão infantil. Seria a alternativa D,
da flexibilização curricular e o princípio da territorialidade? Ou seria a alternativa E, da autodeclaração e o princípio da confidencialidade? A gente eliminou a alternativa B e a alternativa C, D e E não é que estão erradas, também são princípios, mas aqui está pedindo os dois principais princípios. Quando a gente pensa na garantia aqui de uma educação de qualidade, por isso que a gente vai avaliar as instituições para verificar se as mesmas estão garantindo essa qualidade na educação infantil, a gente vai pensar no direito das crianças e também da questão da participação, já que essa avaliação institucional vai ter a participação da comunidade escolar. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra A de amor. Aqui na página 11 dos indicadores da qualidade da educação paulistana, a gente vai encontrar a resposta. Nesse documento, para avaliar cada indicador, são propostas questões que devem ser respondidas pelos participantes da autoavaliação. Esse processo deve respeitar dois princípios: o princípio dos direitos fundamentais das crianças. Portanto, a autoavaliação que a comunidade vai fazer vai primeiro garantir esses dois princípios. O primeiro, o princípio dos direitos fundamentais das crianças, reconhecer que a criança deve estar no centro das prioridades da instituição de educação infantil. Então, a criança é a prioridade, não são os professores, nem a gestão, nem as famílias. É a criança. Assim, em todas as dimensões e indicadores, as questões procuram focalizar seus direitos, suas necessidades, seus potenciais e os meios necessários para que sejam respeitados. E o segundo princípio é o princípio da participação, expressar por meio da metodologia adotada na realização da autoavaliação e que as diferentes vozes e olhares devem ser contemplados em todas as etapas do debate e nas tomadas de decisão. Portanto, não é só avaliar, mas todos da comunidade terão seu papel nas ações das tomadas de decisão. Portanto, os indicadores assim procuram traduzir os diferentes aspectos da qualidade de maneira a facilitar a discussão e a reflexão coletiva. Sua avaliação deve sinalizar para os participantes os caminhos a serem apontados no plano de ação. Portanto, não basta só apontar os problemas, precisa ter um planejamento de ações para alcançar as metas, para melhorar essas dificuldades. Então, planos de ação para obter as melhorias de qualidade identificadas a partir do processo de autoavaliação desenvolvido na unidade educacional. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra A de amor. Questão de número 9. Conforme o currículo da cidade Educação Infantil da SME, é correto afirmar que assumir a gestão democrática do processo pedagógico implica compor uma gramática pedagógica do currículo. O que seria esse processo que implica uma gramática pedagógica do currículo? Lembrando que aqui no canal tem um vídeo com o resumo do currículo da cidade da educação infantil, no qual eu também explico o que é a gramática pedagógica. Então vamos lá, seria a alternativa A, que se encerra no campo dos preceitos filosóficos e teóricos. Portanto, a gente tem que ficar só na teoria? E cadê a prática? Seria a alternativa B, como uma didática estável que não se modifica ao longo do processo? Não, é flexível. Seria a alternativa C, que reduz o lugar dos professores no planejamento e na proposta curricular? Então, o lugar do professor fica só no planejamento e no currículo? Seria a alternativa D, que se afaste de qualquer ideologia educacional? Pelo contrário, as ideologias estão e fazem parte da educação. Ou seria a alternativa E, cujas concretização e evolução
são garantidas pelas práticas? A resposta correta é a alternativa E. Portanto, a gente não pode ficar só na teoria. A questão da gestão democrática e da gramática pedagógica dentro do currículo vai se garantir por meio das práticas. Lá na página 179 do currículo da educação infantil, esse modo de pensar e fazer a educação de bebês e crianças se revela em uma gramática pedagógica do currículo, que corresponde a um pensar e fazer a educação que não se encerra no campo dos preceitos filosóficos e teóricos, mas sua concretização e sua evolução são garantidas pelas práticas. Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra E de escola. Antes da gente responder a última questão aqui do nosso simulado, só relembrando que eu já tenho a apostila pré-edital para o PEIF com atualização gratuita pós-edital em PDF, valor promocional R$ 25,00 até o lançamento do edital. Vai ficar na descrição do vídeo o link lá da minha página na Hotmart para você adquirir, como também lá na minha página na Hotmart vocês vão encontrar o meu curso de discursivas para o PEIF, no qual, além de sugestões e dicas das questões discursivas / estudos de caso, também tem o resumo dos principais autores e publicações institucionais da Prefeitura de São Paulo. Valor do curso, também promocional até a publicação do edital, R$ 60,00. Inclusive, para quem tem o curso de discursivas, participa do meu grupo de estudos exclusivo do Telegram. Inclusive, lá no grupo, eu coloquei primeiro esse simulado, assim também como eu vou disponibilizar o material apresentado lá no grupo do Telegram, certo? Agora, vamos lá para a nossa última questão, questão de número 10. O instrumento de avaliação do desempenho / desenvolvimento das crianças na educação infantil paulistana, de acordo com o que afirma a orientação normativa de registros na educação infantil da SME seria a alternativa A, o caderno de sala. O caderno de sala ou caderno de registros por exemplo, na EMEI, a gente vai ter na turma 2 professoras, a professora da manhã e a professora do período intermediário, ou a professora do período intermediário e a professora do período da tarde. Então, por exemplo, eu estou no período da tarde. A professora do período intermediário da minha turma, no qual a gente divide a mesma turma, ela coloca o que ocorreu no período que ela ficou nesse caderno de passagem, caderno de registro, caderno de sala. E o que aconteceu no meu período da tarde, eu coloco lá para que ela possa saber no dia seguinte alguma questão que ocorreu. Então, quando eu estou falando de um instrumento de avaliação do desempenho e desenvolvimento da criança ao longo do período, não é a questão do caderno de sala, ou caderno de passagem, ou registro. Seria a alternativa B, o boletim individual. Aqui na rede municipal, não temos boletim individual. Aqui na educação infantil, boletim individual vai ser lá para o ensino fundamental. Seria a alternativa C, o relatório descritivo? Seria a alternativa D, a avaliação bimestral? Não, a avaliação ela é semestral, mas aqui está pedindo o instrumento, documento para essa avaliação. Então, a D não é, porque não é um documento. Ou seria a alternativa E, a ficha de avaliação. Antigamente, na EMEI, tinha uma ficha já disponível pela prefeitura que você só ia ticando, mas há muito tempo isso não existe mais. Aqui na rede, inclusive em breve eu já tenho que começar a fazer, são os relatórios descritivos. A gente encontra a resposta lá na página 61 aqui da orientação normativa, no qual
vai dizer que o relatório descritivo é o documento que comprova a frequência dos bebês e das crianças na educação infantil e esse deve ser encaminhado à fase/etapa seguinte EMEI ou EMEF. Como parte da documentação pedagógica, afirmamos nessa orientação normativa que o relatório é o instrumento de avaliação do desempenho/desenvolvimento das crianças na educação infantil paulistana. Portanto, a documentação pedagógica é a ferramenta no qual iremos fazer a avaliação dessa criança. E um desses documentos é o relatório descritivo. E no relatório precisa conter, no mínimo, o percurso realizado em grupo, o percurso individual da criança, anotações de falas e expressões da criança, o parecer do educador, também o espaço para o parecer das famílias e também a questão da frequência dessa criança. E aqui tem até um exemplo aqui de relatório descritivo, que vai contar o que a professora ou o professor trabalhou, o relato da criança, tanto em grupo quanto individual, certo? Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra C de casa. E aqui fechamos o nosso simulado. Ao longo do ano, eu vou tentar trazer mais simulados para a gente se preparar para o próximo concurso de PEIF. E também lembrando, se você quer um curso completo, pré-edital, com atualização pós-edital, eu também tenho para indicar o curso do Já Passei Educação, com o meu link de 15% de desconto, está no valor de R$ 247, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!